Olá, como está você? Tudo bem? Prazer muito grande. Começamos o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Você sabe, sempre trazemos aqui convidados. Meu amigo pastor Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, pastor? Pois é, tudo bem, estamos felizes. Vamos tratar de um assunto muito sério hoje. Seríssimo, porque abuso e violência é algo que nós vimos diariamente na televisão. A abordagem, nós vamos tratar de como evitar ou por que isso acontece. Infelizmente acontece. E então algumas medidas, algumas indicações que certamente irão ajudar a você e ajudar as pessoas que vivem em sua volta. Temos aqui dois amigos que estiveram conosco já em alguns programas. Doutora Karen Oliveira, tudo bem, doutora Karen? Tudo Psicóloga. bom, pastor? Prazer estar aqui novamente. É sempre uma satisfação estar aqui nesse programa, tão bem acompanhada. Muito obrigado pela sua disposição de estar conosco. Pastor e doutor Marco Lamarques, tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Edson, muito obrigado pelo convite, pastor Ronaldo, por me receber tão bondosamente aqui, a doutora Karen. Que Deus seja louvado por esse privilégio e pelo trabalho que vocês têm feito aqui nesse espaço. Deus seja louvado. Nós temos que agradecer, né, pastor Ronaldo? Pelas as comunicações, os recados, as fotos. As pessoas têm entrado em contato e a gente fica feliz porque... Nós temos, graças a Deus, temos tido, inclusive, sugestões para temas, né? Você pode sugerir os temas para nós aqui. E quando a gente traz convidados assim desse calibre, né? A gente pode discorrer bem os temas. O pastor Lamarques, que tirou seu doutorado recentemente na área de família e fazendo um trabalho muito expressivo, né? E a doutora Karen, que trabalha na área educacional e também tem um atendimento particular, mas são áreas importantes para ajudar e compreender as pessoas, né? Ajudá-las. Muito bom. E o tema, nós vamos focar nesse primeiro bloco, já ficamos assim acertados, vamos tratar da violência contra idosos, né, pastor Ronaldo, e também contra as crianças. Isso é violência, pastor. Isso é um abuso. Isso é bullying. Bullying entre idosos. Esses são dois aspectos. Depois, no segundo bloco, tratamos mais sobre a violência contra a mulher, que é um tema realmente bem importante a gente tratar neste programa. A Daiane Nascimento, lá da Associação da Igreja Adventista, lá no Mato Grosso, com a sede em Cuiabá, Mato Grosso, fez essa matéria para nós e você vai acompanhar agora. Veja conosco. Foram 6 anos vivendo uma violência subjetiva e até difícil de ser identificada. A violência psicológica praticada pelo próprio companheiro. A ponto de eu não querer mais sair nem no mercado com a pessoa que eu estava convivendo, porque eu saía e um simples olhar, eu já tinha medo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 mulheres é vítima de violência no mundo. E esta violência é tão velada que precisa ser classificada entre física, sexual, moral e psicológica. Essa vasculhar, Face, querendo senha, querendo olhar e-mail, aí você vai perdendo tudo o seu controle de vida. Em Mato Grosso, o número de inquéritos relacionados à violência contra a mulher dobrou no ano de 2015 se comparado a 2014. As delegacias especializadas no estado instauraram mais de 6.000 inquéritos em 2015 e concluíram 5.934 casos. Nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa sociedade e ao nosso redor. E nós temos que promover essa cultura de paz e de não violência. 1.511 agressores denunciados por suas companheiras foram presos no estado em 2015. Todos foram indiciados em inquéritos policiais por crimes como ameaça, lesão corporal e crimes como injúria, calúnia e difamação, além dos casos de estupro e estupro de vulnerável no âmbito da Lei Maria da Penha. Então nós pensamos que deva ter, e tem alguns, mas precisa ser mais implementado, programas de reabilitação para que, por exemplo, no caso de Maria da Penha, né, esse homem ele possa ser novamente reinserido ao convívio social, só que sobre outra dinâmica de comportamento. A partir do momento que eu fui atrás da denúncia e dizer tudo o que eu passava, eu procurei me ajudar e ajudar essa pessoa, para poder ter de volta eu, a minha família. Drogas como álcool, cocaína, crack, né, elas potencializam
a impulsividade da pessoa. E a violência ou a agressão que já existe dentro de nós, com o uso de droga, ela é potencializada. É o caso do Alessandro. O uso do álcool o fazia perder o controle, ao ponto de prejudicar o seu relacionamento. Chegava, ameaçava ela, falava que se ela denunciasse a polícia, a gente ia, poderia acontecer algo pior. Sua segunda chance chegou em forma de amizade e compreensão. Muitos não acreditavam, mas tem pessoas que, ao ser lado, que vê que você tem, que vê que você tem a situação de mudar um dia. Então, as oportunidades que eu tive, outros podem ter também, entendeu? O uso de drogas é também um dos principais fatores para o aumento da violência contra crianças e adolescentes. Estima-se que a cada hora, 5 casos de violência contra meninas e meninos são registrados no país. Em 2015, aqui em Cuiabá, a Delegacia Especializada na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente instaurou mais de 1.000 processos investigativos de crimes que envolviam crianças e adolescentes, um aumento de 5% se comparado ao ano de 2014. Mas caso a pessoa tenha certo receio, com medo das consequências que essa comunicação de um crime possam causar a ela pode procurar a delegacia e fazer uma denúncia anônima. Ela vai denunciar de forma anônima a prática de um crime, mas ela não aparecerá como um comunicante, ou seja, todo o sigilo da qualificação dela ficará preservado, ou seja, ela não tem o que temer para procurar a delegacia e comunicar um crime. Obrigado, Daiane. Lamentável a gente tem que fazer esse tipo de reportagem, mas é necessário para a gente conscientizar as pessoas que estão participando conosco aqui no programa Fé para Hoje. Vejam que os nossos amigos que estão assistindo precisam ser, às vezes, orientados. Às vezes estão sendo abusados e ficam calados. Nesse primeiro bloco, gostaríamos realmente de a gente focar um pouco sobre o que foi no final dessa reportagem, a violência contra crianças, adolescentes, e também idosos. Vamos focar aqui. No segundo bloco, a gente trata mais sobre o aspecto da mulher, tá bom? O que uma criança, evidentemente, está sendo violentada, abusada ou até de uma maneira sendo tratada de uma maneira rude, como poder ajudar esta criança? Como a gente pode atendê-la primeiro, depois tratar do indivíduo que está sendo aquele que está violando ou aquele que está machucando? Olha, pastor, na verdade, assim, a gente tem diferenciar a questão do abuso, da violência, do abuso sexual em si, porque nem sempre acontece exatamente o abuso sexual de fato, mas existe o abuso, existe o excesso de violência, Então, existe essa diferenciação. Nem sempre vai acontecer essa questão do abuso, mas as crianças às vezes apanham, existe a questão da violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, que ainda consegue ser talvez ainda pior, porque essas não deixam marcas físicas, mas essas marcas a criança carrega e pelo resto da vida. A gente tem a questão das crianças em situação de abrigamento hoje, que não se fala mais questão os antigos, as crianças nos orfanatos, Hoje a gente não fala mais assim, mas as crianças em situação de abrigamento que hoje elas são retiradas dos pais. A grande maioria dessas crianças, elas têm pai e têm mãe, mas elas são retiradas desses pais hoje por essa questão de violência, de abuso e até de abandono. Pela incapacidade de educar, no caso, no sentido mais amplo. Exatamente, aquela figura que deveria proteger, deveria cuidar, deveria amar e educar, ela, ou por uma questão de incapacidade, ou uma questão de não querer mesmo, não poder oferecer naquele momento isso, a criança tem que ser retirada por alguma questão em relação a isso. O Estado, ele acaba tendo que oferecer isso, e oferece educação, oferece esse suporte para essa criança naquele momento. Não é o suficiente, porque ninguém substitui o papel de um pai e de uma mãe, mas quando isso não acontece, talvez uma outra figura precisa suprir essa questão. Mas, no caso, quando uma criança apanha, quando uma criança sofre uma violência psicológica, isso deixa marcas muito terríveis. E a criança, muitas vezes, ela se sente culpada por estar apanhando. E o pai, ele consegue transferir essa culpa para essa criança. No sentido assim, você não está fazendo o que eu estou mandando, e é por isso que você está apanhando. E a criança fala, realmente, eu estou apanhando, e eu mereço estar apanhando por causa disso. E a gente não está falando da palmada corretiva, a gente está falando da questão do abuso, da criança que é espancada, nesse sentido. E isso é uma questão
possivelmente no futuro essa criança ela se torne também alguém que vai bater, alguém que vai abusar de alguém, na questão, a gente está falando de um abuso, não de abuso sexual talvez, né? Mas isso futuramente ele vai se tornar alguém, porque é o exemplo que ele teve, é algo que ele conheceu na infância, e isso acaba sendo muito sério nesse sentido. É interessante também que a gente percebe que não é só a questão do ambiente, por exemplo, de um alcoólatra ou dependente químico, ou existe separação entre níveis culturais, por exemplo, quem tem uma formação melhor... Cultura melhor, não vai ter esse problema. Hoje a violência ela está presente em todos os níveis. E eu percebo assim que muitas dessas pessoas elas são fruto de uma sociedade agitada, estressada, muitos estão vivendo ansiedade, estão com sintomas de ansiedade, e um dos sintomas da ansiedade é a própria raiva, o ódio, a Expressar explosão. a raiva. Então, muitas vezes esse indivíduo ele está vivendo durante o dia num ambiente de cobranças, ele enfrenta um trânsito absurdo, horário, compromissos, cobranças para ele cumprir metas, e ele tem que se portar ali naquele ambiente de uma maneira equilibrada para não perder o emprego, para não perder o conceito dele. Quando ele chega em casa, se tem um idoso, a mãe que fica com eles, ou o filho, que às vezes a criança fez o que não devia, ou perdeu o controle, ou mesmo causou um acidente, parece que ele extravasa tudo aquilo que ele guardou durante o dia de uma maneira assim, descontrolada. E às vezes até, nem às vezes agride, mas às vezes ele fala coisas, não aguento mais você, eu vou sumir dessa casa, porque vocês me incomodam, porque vocês não fazem nada certo, tudo que eu peço vocês não fazem. São palavras duras, críticas duras, que vai entrando na mente daquela criança, vai entrando na mente daquele contexto de crescimento dele, e às vezes vai para a questão de espancamento mesmo, né? Então, é importante a gente rever algumas questões, lidar com os excessos de informações que nós temos hoje, que muitas vezes a gente acha que tem que administrar tudo isso, tem que absorver e tem que saber tudo isso, não é necessário isso. O nosso espaço aqui. E essas crianças também estão ficando sujeitas, estão sendo expostas a ansiedades, a cobranças, a estresse. Quer dizer, é uma violência também, né, que nós estamos tendo dentro do nosso contexto social hoje. E não está isso presente, doutora Karen, nos grandes centros só, mas às vezes cidades menores, com menos agitação, também tem essa característica. Agora, eu vejo assim, eu acho que o melhor tratamento para uma criança é tratar quem cuida dela, para começar, porque às vezes a gente começa a tratar de uma criança, começa a ajudar uma criança. Quer dizer, a causa não desaparece, né? A causa, pastor, ela não está sendo resolvida. Esse pai que está vivendo, quem sabe está precisando de um atendimento psiquiátrico, uma medicação para lidar com essa ansiedade dele, ou esse estresse dele, ou redirecioná-lo com uma orientação terapêutica, porque ele precisa melhorar, acaba indo para um alcoolismo dependente do álcool, essas coisas. E aí aquela família ali, imagina, espancar, maltratar um idoso. A gente está falando de duas figuras assim aparentemente muito frágeis, né? A criança e o idoso são figuras assim que aparentemente não conseguem se defender. Eles esperam, são pessoas que dependem de alguém que os defenda, né? Normalmente a gente vê na televisão um idoso que depende de um cuidador, que normalmente um cuidador é alguém que bate, que não alimenta, que quando alimenta ele agride nesse momento. Então é alguém que precisa de cuidados. Normalmente esse é o idoso que apanha, que sofre abuso, que sofre violência. Então, a gente está falando de dois extremos, de duas fases da vida onde há muita fragilidade, onde há necessidade de cuidados, né? Onde existiria a necessidade de alguém cuidando, dando carinho, amor, quando na verdade ele recebe muita pancada, muita violência, nesse sentido de quem deveria estar cuidando. Agora, sim, nós não podemos confundir, violência com disciplina. Sim. Com certeza. A própria Bíblia fala, não tire a vara da educação. Isso não quer dizer que é para usar a vara todo dia e bater e espancar. E também há um limite de idade em que você pode usar uma palmadinha corretiva. Eu recebi, até mais do que palmadinha, eu recebi chineladas com, fazer uma propaganda, mas já não tem mais, com aquele chinelo alpargatas, que era solado de corda. Aquilo lá, molhado, era um crime.
Bom, mas estou vivo aqui. Eu acho que houve algum excesso e tal, mas há também um limite para isso e é um limite de idade também para corrigir assim. Há pais que hoje batem nos seus filhos de 17 anos. Um adolescente de 15 anos, isso aí a palmada não significa mais nada. A palmada Já é vai ter um revide de outra palmada e aí vai Exatamente, por com diante, né? certeza. Traz Não pode resultados. confundir essas coisas, disciplina Não, e violência. exatamente. Tem aquela questão da palmada corretiva e ela tem o seu momento, o seu lugar e também tem essa questão de idade. A criança hoje ela está amadurecendo cada vez mais cedo. Quando ela entra na pré-adolescência, ela já entende muito bem a questão do diálogo, ela já consegue verbalizar muito bem o que ela está sentindo, ela consegue entender o que está sendo dito para ela. Então é um momento do diálogo, mesmo porque a questão da correção ou da palmada corretiva deve ser o último recurso a ser utilizado, deve ser muito clara essa questão da disciplina. A criança tem que estar ciente do porquê que ela está recebendo aquele processo de disciplina, não simplesmente eu estou fazendo porque você fez e acabou, mas a criança nem está sabendo por que ela está apanhando, ela não sabe nem por que ela está sendo corrigida naquele momento. Então, esse processo disciplinar tem que ser muito claro para a criança. Ela precisa estar entendendo o porquê daquilo. Se você fizer isso, vai acontecer isso. A criança precisa. E a gente, em outros programas, a gente até já falou dessa questão de que a criança ela tem inteligência suficiente para ela entender o que acontece. Está acontecendo. Né? E para ela precisa ficar claro essas questões. E na disciplina não é diferente. Então, toda essa questão, e a gente falando da questão do idoso também, não é que ele também fica claro isso, a questão do abuso de poder, pessoa que está cuidando de um idoso, né, porque ela está cuidando, ela tem um pouco mais, talvez, de lucidez naquele momento, e a questão daquela pressão, da vida, do cotidiano, a pessoa chega ali, o idoso talvez tenha um pouco mais de dificuldade de se alimentar, alguma coisa. Então, se você cuida de alguém assim e não tem paciência suficiente para fazer isso, procure outra coisa para fazer, né? Não vá fazer isso, se isso desperta um grau de ansiedade em você, se isso te desperta uma raiva, não faça isso. Se você não tem paciência para lidar com crianças, não lide com crianças também, porque a gente está falando de pais, mas a gente também vê agressão, né? ou violência por parte de cuidadores, de professores, de babás. Então, assim, reveja o seu trabalho também. Veja se é isso que você quer fazer. Porque isso, para fazer esse tipo de trabalho, também você precisa dispor de paciência, excesso de paciência. Sim. Porque criança dá trabalho, idoso dá trabalho, né? Todos nós damos trabalho, né? Então, assim, essa São questão... dependentes, né? Exatamente. Então... E ter um filho vem no bojo, né? Vem na bagagem, ter tempo, ter paciência para educar. Educar importante. exige, educar dá trabalho. Não quer ter trabalho, não tenha filhos, né? Então, assim, essa é uma realidade. E hoje a gente fala da questão da educação terceirizada. A gente, como pais, a gente tem que se policiar em relação a isso. Às vezes a gente está quer transferir para a televisão, para a escola, para aula de judô, de kumon, enfim, de alguma coisa, para a gente não ter que dispor desse tempo, porque isso nos irrita, nos enche de impaciência, e às vezes a gente perde ali a paciência e acaba fazendo coisas ou falando coisas que não falaria se a gente parasse, pensasse e refletisse. Eu vejo que são os excessos, né, pastor? Eu tenho aqui anotado que as emoções básicas que dão origem às demais são ira, alegria, medo e afeto. São essas 4 que dão origem às outras. Em si, elas são neutras, mas em muitos casos têm sido a origem de sofrimento para alguns que simplesmente não conseguem dominar essas emoções. Por exemplo, ira é uma emoção, mas quando ela se torna um problema, quando eu não controlo, ou quando eu não administro essa ira. A Bíblia diz que aquele que não consegue se dominar é como um país sem exército, né? Então, eu vejo assim, muitas realidades, esses excessos que nós estamos vivendo hoje, estão sacrificando valores. Como é que você pode agredir uma pessoa que você ama? Por exemplo, teu pai e a tua mãe, porque está idoso, porque depende de você. Ou um bebê ou uma criança que é tão fragilizada como a doutora Karen falou. O que leva um ser humano a agredir um outro ser desse jeito? Por trás disso, tem toda uma situação que vem que no trânsito talvez ele não conseguiu brigar, não conseguiu... então ele chega em casa ou chega lá perto do pai e da mãe e vai fazer isso. Então, desculpe essa redundância minha, mas o indivíduo precisa começar a trabalhar essas emoções dele e precisa ver o que está acontecendo para ele agir desse jeito, né? Então, por trás dessa questão tem sim uma mente adoecida. A gente não pode dizer, a pessoa ela faz isso porque toda a minha vontade da minha vida é agredir o meu filho. Tem uma mente adoecida, Sim. tem uma questão. A criança ela é o sintoma disso.
para isso Então, precisa o ser problema olhado. não foi resolvido, né? O nosso Exatamente. foco ficou em cima da pessoa que cuida, da pessoa que zela, ou dos pais, não é? Se ele está perdendo a calma, a tranquilidade, ele precisa se cuidar, se tratar, para poder lidar com paciência E geralmente ele não vai aceitar que ele é o agressor. O próprio vizinho, quando ouve aqueles gritos, diz assim, escuta, o que está acontecendo com a senhora? Nada, não está acontecendo nada. Esse é problema meu, Sim. não é problema seu. E eu acho que é uma hora em que, se isso se torna uma coisa habitual, o vizinho denunciar. Exato. Porque essa criança vai morrer. Mesmo porque quando qualquer criança chega, às vezes, no consultório, normalmente o pai fala assim, ó, eu trouxe aqui porque Você resolve caiu. aí porque o problema é ele. É ela, não sou eu, O né? problema é ele. Então, eu acho que se a pessoa não tem essa noção, não consegue ter essa noção, em quem está em volta precisa ajudar. Se não tem nenhum parente em volta, os vizinhos precisam ajudar, porque não pode permitir que seja esta a violência para uma criança ou para um idoso. Com certeza. No segundo bloco, voltamos, vamos falar um pouquinho agora sobre a violência contra a mulher e fique aí conosco. Programa Fé para hoje, sua nova atitude. Estamos de volta com o seu programa Fé para hoje, sua nova atitude, e tratando de um tema muito especial, muito sensível, que é a violência e abuso contra idosos, crianças, e agora especialmente vamos tratar sobre mulheres. Uma matéria que veio para nós lá do Rio de Janeiro e foi feito pela Tatiana Buitrago. Muito obrigado, Tatiana, desde já pela sua gentileza. Aliás, muito obrigado a todos, né? A todos que têm colaborado. Você vê que tem sotaques diferentes nas nossas reportagens. O Brasil todo está colaborando. A gente tem que agradecer muito esse pessoal. Essa matéria vai focar exatamente isto, e nós estamos aqui com dois amigos que já trataram no primeiro bloco, o Dr. Lamarques, a doutora Karen, e vamos acompanhar a matéria. Aquelas promessas de amor firmadas no altar se traduzem na prática em prazer, segurança, proteção, amizade. Mas quando surgem os problemas, algumas atitudes podem ser sinais de que você não está em um relacionamento saudável. Quando há controle excessivo, ameaças, humilhação ou agressividade, o amor então se torna uma doença. A pessoa que é doente, ela promove uma obsessão. Ela o tempo todo considera que ela quer proteger o outro, quando na verdade ela está acorrentando o outro. Normalmente vem acompanhado de uma pessoa que é insegura, que é uma pessoa que se sente incapaz, tem um sentimento de inferioridade acentuado, o nível de ansiedade normalmente é muito aflorado. Ele precisa ter esse controle para ele se sentir um pouco mais tranquilo. Essa situação é tão comum que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 mulheres já foi agredida pelo parceiro. Eu achava assim, eu acho que da maneira dele ele me ama. Eu acho que é a maneira dele de me amar, de gostar de mim. No mesmo tempo que ele era agressivo, depois ele vinha com carinho, com palavras. Aí eu acreditava, não, a gente vai fazer tudo junto, vai dar certo, eu não vou fazer mais. Eram promessas que ele fazia. No ano passado, aqui em Itaboraí, cerca de 550 vítimas da violência doméstica receberam apoio psicológico, social e jurídico aqui no Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Entretanto, 80% das mulheres atendidas voltaram para os seus agressores. Nem sempre a gente tem muito êxito por conta da situação de vulnerabilidade dela, né? É uma mulher que sofre, é uma mulher que tem uma dependência financeira daquele companheiro, que ela não consegue desatar esses laços. Tem filhos, às vezes muitos filhos, filhos pequenos, que dependem. Em muitos casos, a vítima não reage, pois acredita naquilo que ouve do companheiro. Onde eu vou morar? Quem vai me aceitar com 2 crianças? O que eu vou fazer? Ele mesmo botava na minha cabeça que eu não era capaz de nada. Se você sair daqui, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada, você não vai fazer nada. O que fazer então se o amor se torna uma doença? Precisa buscar ajuda. Existe cura. Existe possibilidade de você voltar a sorrir novamente.
A gente quer que essa mulher, ela erga a cabeça e vá à luta, que ela entenda que ela não precisa daquele homem ou daquela situação para ser feliz. E foi isso que Célia entendeu quando decidiu dar um basta ao relacionamento de 20 anos. A gente tem que se valorizar, acreditar em nós mesmas. Eu sei que eu vou deitar numa cama, não vai ter ninguém para ficar me ameaçando, nem brigando comigo. Hoje eu estou me sentindo assim, melhor e mais guerreira, mais bola para frente, né, para trabalhar. Muito obrigado, Tatiane. É forte essa reportagem. Testemunho, né? Testemunho. Testemunho bastante forte. A mudança de atitude dessa senhora e mudar a sua vida, não é? Ela aceitava, parece até um amor doentio, né? Ela aceitava, porque recebia violência, mas... Acreditava que era normal, né? Esse tipo de coisa, né? Está me amando, né? Como ela acho que um ponto bem alto nisso é o despertamento dela. Bom, eu acordei. Parou. 20 anos, né? E aí, então, acorda e vê que não é normal isso que está acontecendo. Isso é um retrato, acho que, de muita gente que se cala, que não compartilha, que sofre sozinha, com esses pensamentos que ela mencionou, né? A pressão psicológica. Eu vou para onde, né? Eu vou para onde? Ele diz que eu não sei fazer nada, então eu vou morar onde? Eu vou ficar com minhas crianças, quem vai me aceitar? Na verdade, isso é lá, um perfil bastante característico da vítima de violência. É autoestima bastante rebaixada, uma dependência desse agressor psicológica, financeira, no sentido de quem eu sou se eu sair de perto dele. E tem uma questão dos modelos de amor. Para ela, talvez lá atrás, a avó, a mãe apanhava, a avó apanhava. Então, o meu modelo de amor é apanhar. E talvez assim, é o único momento que esse homem toca nela. Então, a hora que ele me toca, a hora que ele me bate. Então, eu vou apanhar. Atenção, né, a hora que ele me dá atenção. E às vezes a gente nem chegou a falar isso no bloco anterior. Talvez a hora que o pai também toque nessa criança também, é a hora que ele bate nela. Então, também é a hora que ele vai conseguir a atenção desse pai. Então, a gente também tem que olhar para isso. É um amor patológico? É. Mas é o momento que ele consegue atenção. Mas esse olhar, isso a gente tem que colocar que isso não é um amor. Isso é uma patologia, a pessoa precisa buscar ajuda, essa questão, mas é um modelo de amor, é o modelo de amor que essa pessoa teve. Normalmente, se olhar para trás, se a gente olhar num todo, de uma forma sistêmica, nesse eixo familiar, lá atrás isso foi o que ela construiu como modelo de família. E agora é o que ela constrói, o que ela tem também repete dentro de casa. E cortar esse ciclo é muito difícil, porque ela se vê dependente dessa pessoa, ela não vê saída para aquele relacionamento. É uma questão de uma dependência, não só psicológica, mas também financeira. A autoestima normalmente é muito rebaixada. E tem a questão da forma como ele coloca. Você não é ninguém, a questão da insegurança do próprio companheiro, que ele deposita nessa pessoa, e isso vai cada vez, como se fosse uma âncora, puxando essa pessoa cada vez mais para baixo. Eu vejo assim que literalmente é um aprisionamento. Porque o agressor, ele faz questão de colocar a pessoa numa condição assim, insignificante, desvalorizada. E de dependência total. De dependência. Né? Quanto mais ele alimenta isso, mais ele condiciona ela a achar que ela não tem valor, que ela não vai conseguir. Porque autoestima baixa é a base para todo tipo de aprisionamento emocional, desvalorização e até desequilíbrio de vida. Então, essa pessoa, e assim eu admiro a coragem dessa senhora de dar o testemunho do que ela enfrentou, é a realidade que muita gente está passando hoje. Muitas mulheres estão enfrentando esse tipo de coisa numa sociedade, num período do mundo em que nós estamos vivendo assim com recursos, e se dá espaço para a mulher ser aceita, ser valorizada e até ser protegida e defendida. Ela não tem coragem de sair de casa e procurar uma delegacia de defesa da mulher e dizer assim, olha, eu estou sendo espancada. E às vezes, quando é ajudada, ela volta para aquele ambiente para ela continuar. Então, eu acho que a base de tudo isso, doutora Karen e aí, pastor Edson, a gente pode... Quem está nos assistindo aí, é entender assim, você é valorizado, você é amada por Jesus, você tem assim um olhar especial do céu, e tem pessoas que gostam e que podem te ajudar. Então, saia desse ciclo de agressões, de desvalorização. Eu acho, pastor Ronaldo, que nós podemos ajudar as pessoas que nos assistem agora, e esse programa está sendo espetacular, o assunto que vocês escolheram, entender, acima de tudo, não aceite o que essa pessoa fala para você, que você não merece, que você não vale, que você nasceu para isso, que você não vai poder, fora dele ou fora dela, conseguir. Porque tem maridos que são agredidos também, né?
Uma ocasião, Exato. eu acompanhei um senhor que a esposa agredia e uma vez jogou uma chaleira de água quente nele, queimou ele todo, ele chegou todo queimado na igreja. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela me bate, ela me agride. Tem mulheres que agridem também, né? Talvez um menor número, mas tem. Mas você que está sendo agredido, não permita que seja desvalorizado desse jeito. Procure ajuda. A tua autoestima está prejudicada, é uma luta que você vai ter, mas procure ajuda. E esse agressor, você vai ajudar esse agressor, se você gosta desse agressor e não quer o prejuízo, não, mas ele pode ser preso, mas se você quer ajudá-lo, procure ajuda para você, para que ele pare de se agredir. E tem um texto aqui que me chamou a atenção, no livro de Jó, capítulo 5, verso 2, que diz assim, porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Nesse então, caso, a os dois pessoa lados. que está agredindo, ela está se destruindo. E o que está sendo agredido, ele está se destruindo. Então, os dois estão se destruindo. Quer ajudar você? Procure ajuda. Quer ajudar o seu agressor, que você o ama, vamos dizer assim? Se ajude a si mesmo, né? Para ajudá-lo, procure ajuda. Com certeza. Né? Eu acho que a gente tem que começar por aí. E a maior dificuldade é a questão da culpa também. A pessoa acha que tem culpa por estar apanhando ou por estar sofrendo aquela situação. Por isso, exatamente. Né? Um exemplo, por exemplo, a pessoa quando ela agride, o agressor normalmente ele posa como a pessoa perfeita, mas não porque ela quer ser perfeita, mas é porque ela quer que o outro seja imperfeito e assim ele culpabilize de alguma maneira. Por exemplo, não, eu apanhei porque a minha comida estava ruim, mas eu apanhei porque a minha comida realmente estava ruim, ou porque a casa realmente não estava limpa, eu merecia apanhar. Então a pessoa começa a realmente perceber culpa e motivo para ela estar apanhando. Então, realmente a culpa faz parte daquilo, ela começa a perceber. E tem a questão também de outras questões presentes na questão da violência, o alcoolismo, a questão do uso de drogas. E às vezes as pessoas que fazem utilização da droga ou do álcool, elas são pessoas muito boas quando não estão sobre o uso da questão do álcool ou da droga. E aí fica muito mais difícil. Não, ele é uma ótima pessoa, ele é um ótimo provedor para casa, mas quando bebe, ele baixa. Então, assim, vamos relevar essa questão, porque quando ele não bebe, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo esposo. Também é uma questão de não relevar, né? Busque ajuda também nesse momento, né, pastor? Porque quando ele não está assim, ele pode cometer uma loucura, porque não espere o pior. E até onde vai essa agressão? Até o dia que ele espancá-la e deixar sequelas para o resto da vida? Acho que tem uma coisa que chama síndrome psicobiológica, você vai sempre aumentando, Primeiro dia é um tapinha, assim, outro dia já é um empurrão, outro dia já é um soco, outro dia tira um objeto, Sim. outro dia manda uma faca. E tem algumas pesquisas que falam, até a terceira agressão é compreensível essa questão, porque a primeira é algo novo, a segunda você deu uma chance, a terceira é inadmissível, porque a terceira você já repetiu, já deu a segunda chance, na terceira já é o momento onde não. Como esse caso desse senhor que eu acompanhei, a mulher o queimou mesmo, ele precisou ser atendido no pronto-socorro. Então, até onde que eu vou arriscar? Até onde o meu agressor sabe, não, eu posso jogar a faca, passar raspando a orelha. Mas peraí, gente. Hoje foi água, amanhã é óleo, depois é um... Como tem caso de mulheres que já foram queimadas pelo marido de uma maneira assim cruel, ficou sequela para o resto da vida. Essa mulher vai se sujeitar a isso. Então, esse contexto de agressão, ele não tem que ser aceito. E não tem desculpa para ser aceito. Ele não pode, porque eu primeiro tenho que me proteger, a mulher precisa se proteger. E, segundo os especialistas e pessoas que trabalham na área de terapia de casais, a agressão é um sinal de desrespeito. O momento que o casal começa a se agredir, ou um agride, ou os dois se agridem, eles perderam o respeito um com o outro. Então, aqueles conflitos que não foram cuidados e foram deixados de lado, eles se tornaram numa crise, e a crise virou no extravasar daquilo que não foi resolvido por um ou pelos dois. Então, porque essa agressão veio, ou porque ele veio de um lar que se agredia, ou porque a autoestima dele foi afetada e ele, como na própria entrevista ali na matéria foi apresentada, a pessoa é insegura, ela precisa agredir o outro para se sentir segura. Melhor defesa é o ataque, né? A melhor defesa para ela sentir que ela está no controle da situação. Então, é alguém que precisa ser ajudado. Sim. Então, na prevenção, então, gritou, já é um sintoma, não é? É uma agressão. É uma agressão. Gritou. Mesmo porque a gente está falando aqui da questão da agressão física, né? Mas a gente pode nunca chegar à questão das vias de fato e uma pessoa passar uma vida de agressão psicológica. O que ainda pode ser muito pior, né? E a pessoa fala assim, nossa, eu passo uma vida ouvindo aquelas palavras que o meu marido ou que a minha esposa me falava e eu não consigo mais olhar para ele porque
a hora que eu olho, eu escuto ele me falando, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Não me você faz feliz. Exatamente. Quer dizer, eu acho que nenhum tipo de violência, a física ou a psicológica, não pode ser admitida em nenhum momento. Primeiro, então as pessoas precisam se respeitar, né? Essa é, acima de tudo, o grande fator de equilíbrio no lar, no relacionamento, não? Se passou, se excedeu, se começou a verbalizar alguma coisa que vai lhe ofender, já tem que pôr um freio. Exato. Se vai deixando, ele vai numa crescente, como o pastor Ronaldo mencionou. Ou seja, não é só mais a palavra, da palavra vai para uma atitude agressiva e violenta. Porque você imagina, aí um camarada desse bate na mulher, depois quer ter intimidades. E às vezes quer ter intimidades forçadas, aí vem um estupro. A própria relação sexual é uma violência, né? Vira uma violência. É um ciclo. Um camarada desse, além de fazer isso com a esposa, vai ter relações com a filha. De 14, 15, 16 anos, há casos aí que estão se mantendo relações de anos. Eu vou matar você se você falar, vou matar sua mãe também. Se falar, então o camarada ele fica como o seu, sei lá, o rei do pedaço, né? O rei que todo mundo serve de qualquer maneira, etc. É um desequilibrado, né? Isso tem que ser denunciado. Eu sempre falo isso, falo nas igrejas, tem que denunciar. Por mais que a gente o ame e porque o ama, denunciar. Porque se ama, denunciar. Para ajudá-lo, né, pastor? Denunciar. Porque isso aqui mesmo traz o mal para si. E eu digo assim, ó, a gente fala muito hoje de inteligência emocional. Está na moda hoje falar. Se escreveu sobre isso. O que é inteligência emocional? É usar as emoções com inteligência. Então, se eu não consigo me controlar, eu tenho que descobrir o que está acontecendo comigo. Por que eu explodo assim? E quando eu explodo, eu vou para cima, eu quero agredir ou falo coisas... Por que eu sou assim? Com noção. Tem alguma coisa que está me afetando? Eu estou estressado, eu estou tendo problemas que eu não resolvi no passado, eu estou usando a medicação. Tem gente que faz tratamento para emagrecer, que usa remédios que trazem sequelas muito sérias, até deixa os nervos à flor da pele. Tem gente que está usando o álcool e o álcool está, além de já fazer o dano físico, está trazendo danos piores. Está usando, então, precisa se ver isso. Mas, gente, não se deixar se submeter a esse tipo de coisa, porque as sequelas serão muito sérias. E essa Doutora questão, Karen, pastor, suas considerações, da questão, assim, fechando, por favor. da questão do controle, da regulação emocional, isso é tão sério, isso está tão percebido hoje, que está sendo até incluso na grade curricular das próprias crianças, essa questão da regulação, da frustração, hoje já desde cedo as próprias escolas estão trabalhando isso. Então, isso é realmente muito importante, trabalhar essa questão do controle. Se você não consegue, busque ajuda, porque isso é muito importante, desde cedo, para que no futuro você não encontre as dificuldades. Muito obrigado, doutor Marcos. Mais alguma consideração? Eu só digo, a doutora Karen está na pontuação. Se a gente vê sinal da criança ou dos pais, vizinho, como o pastor Ronaldo disse, não é ser fofoqueiro, delator, não. É salvar uma família, salvar uma pessoa. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu creio que tenha sido muito útil para você, se estivesse vivenciando qualquer situação como essa, ou se conhecer alguém que esteja vivenciando, vamos ajudar. Vamos, enfim, se amamos, precisamos ajudar essas pessoas. O pastor Ronaldo de Oliveira retorna no terceiro e último bloco, vai abrir a palavra de Deus mais uma vez e falar uma mensagem de esperança para o nosso coração, tá bem? Programa Fé para hoje, sua nova atitude. Estamos de volta com o programa Fé para hoje, sua nova atitude. Hoje tratando um tema bastante delicado, essa questão da violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, essas coisas que a gente gostaria que não existisse, mas infelizmente, como a Organização Mundial de Saúde diz, de cada 3 mulheres, uma já foi ou já sofreu algum tipo de abuso físico. Isso é muito sério. Isso talvez no Brasil o número seja um pouquinho melhor, mas que fosse 1 em 10 ou 1 em 1000, isso já não seria bom, não seria admissível, porque trata-se de uma pessoa que tem que ter respeito, uma pessoa com quem escolhemos nos casar, ou um filho que tivemos, ou um idoso que é nosso parente, já cuidou da gente, ou mesmo um cuidador, ou mesmo alguém que estupra alguém, um pedófilo. Essas coisas são terríveis e não passam em nosso coração, né? Isso
machuca bastante, especialmente os testemunhos que vimos hoje aqui. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu quero oferecer para você, para sua família, para terem Deus no seu lar. É a revista Princípios. Se você não tem uma Bíblia no seu lar, você pode usar esta revista, porque os textos estão aqui escritos. Mas é bom você ter uma Bíblia. Ler a Bíblia com a família. Quando a família está unida ao redor da palavra de Deus, aprende, vive a palavra de Deus, é lógico que o seu lar vai ter um comportamento diferente. Quando uma família vai à igreja, quando juntos vão, se assentam, ouvem os conselhos da palavra de Deus, participam da comunhão com os irmãos também, têm uma vida ativa em prol dos outros, fazem obras assistenciais, fazem trabalhos de desenvolvimento da comunidade, se envolvem para mudar a realidade das comunidades onde estão vivendo, próximas de onde estão vivendo. Isso muda bastante a vida, dá sentido. Então, eu faço um apelo para você, estude a Bíblia. E uma maneira fácil de estudar a Bíblia é através da revista Princípios. Você pode pedir, aqui está o nosso blog, é só entrar no blog, fazer o seu pedido aqui. É bem simples, está bem claro ali para você poder fazer o seu pedido. No blog, você pede a revista. Ela é gratuita, vai chegar na sua casa, é gratuita. É um presente do programa Fé para Hoje e da sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Bom, quer entrar em contato conosco, quer falar com a gente, mandar seu recado, quer dar uma sugestão de um tema para ser estudado, entre no nosso Facebook. Aqui está, você pode anotar, entrar, fazer suas sugestões, dar sua opinião, participar, ver as nossas mensagens também. Eu acho que você vai ser beneficiado. A TV Novo Tempo tem esse objetivo de levar para você esperança, é o canal da Esperança. E o programa Fé para Hoje está dentro desse quadro de trazer esperança. Há outros programas maravilhosos que falam de saúde, educação de filhos, que falam sobre crianças, que falam sobre família, temas bíblicos, profecias, perguntas e respostas. Aí você já conhece o schedule da TV Novo Tempo. Bom, estamos falando sobre violência. Eu queria pontuar só uma coisa aqui. Eu acho que a violência sexual, no caso, e mesmo a violência física contra a mulher especificamente, ela começa quando os pais dão ou não a educação sexual para as crianças. As crianças têm que entender o papel da mulher e o papel do homem. Se desde cedo elas já entendem que o homem e a mulher devem ser respeitados, porque veja bem, se você não dá orientação sexual para as crianças, elas vão aprender em algum lugar. Vão aprender na internet ou vão aprender na rua, como a gente costuma dizer, né? Na escola, com uma revista pornográfica. E agora você imagine uma criança pequena folheando uma revista pornográfica. E eu quero dizer uma coisa aqui que me perturba muito. Me perdoem, mas eu vou falar isso. Há pais que levam seus filhos homens em uma determinada idade para prostíbulos, para terem sua virgindade quebrada, para serem homens. Há pais que incentivam seus filhos a verem revistas pornográficas, porque não, você vai ser homem, então tem que ver isso. Homem não chora, essas coisas todas que a gente sabe, né? E alguns, pasmem, levam seus filhos para o prostíbulo, para terem suas primeiras relações sexuais. Bom, o que eu estou querendo, que quadro estou querendo construir? Quando uma criança não é bem educada sexualmente, e ela começa a aprender nas revistas, ou aprender na internet, que é tão maravilhosa, tantas coisas, mas também tem esse lado podre, essa parte que desvirtua a visão sexual que nós deveríamos ter, esse menino vai começar a ver a mulher como um objeto. É muito fácil uma criança que foi mal educada sexualmente ver a mulher como um objeto. As escolas estão ajudando, há escolas que são sérias, que têm uma proposta séria para mostrar isso, mas eu quero dizer uma coisa, o que o lar tem que fazer, a escola não pode fazer. A escola não tem como fazer. O que a escola faz, o lar não tem como fazer. O que a igreja faz, o lar não tem como fazer e nem a escola, e assim por diante. Então, cada um tem seu papel. O papel da família é mostrar para os filhos que homem e mulher convivem bem, que papai e mamãe têm seus defeitos, têm seus problemas, mas se amam e amam a todos que estão ali.
amam com cuidado, com amor, com carinho. Isso o Evangelho pode fazer por você. Eu não estou aqui até aprovando, talvez, a visão de educação sexual que alguns movimentos pedagógicos têm, e eu me posiciono contra, como, por exemplo, ignorar o menino e a menina, fazendo com que ambos, aí com a tenra idade, decidam se querem ser meninos ou meninas. Parece que estamos abrindo portas assim incrivelmente terríveis para o futuro do mundo. Mas a compreensão, volto a dizer, da educação sexual, do sexo, o papel da família, homem, mulher, cada um tem seu papel importante, os filhos, isso vai fazer com que meninos tenham uma visão correta das meninas e meninas tenham uma visão correta dos meninos. Este é um passo fundamental. Olhar a mulher como um objeto é o que muito acontece. Por exemplo, os rapazes juntos vão mexer com a menina que está passando ali. Eles não conhecem a menina, nunca viram, ela está usando talvez um shorts muito inadequado, sei lá, uma roupa não muito adequada para o momento, para a situação, e ela é objeto dos olhos e do desejo desses rapazes. Então, olham a menina como? Como um objeto. Então, se ela, a gente costuma dar bola, né? Se ela der bola, né? Se ela for conivente e piscar para um rapaz, ele vai ali e pronto, vão sair juntos e talvez já na primeira noite, no primeiro momento, vão ter uma relação sexual, sem se conhecerem. Isso acontece muito em alguns bailes, né? A gente chama de baile, né? Algumas festas, alguns lugares desses que, às vezes, a menina tem relações com 5, 6 rapazes à noite, o rapaz tem relações com várias meninas à noite, beijam vários. E parece que isso é legal, se você está fazendo outro de objeto. É muito fácil partir daí para um estupro. O estupro é uma coisa terrível. O marido pode estuprar a esposa e vice-versa também. E quando isso vai na direção de um filho, cheira a pedofilia, ou de um tio, ou de um mais velho, os abusos, eles acontecem muito dentro ou perto de gente perto da gente, perto da família. Então foi mencionado, né, o pai estuprando a filha, abusando da filha, dizendo, você não fala nada, eu mato sua mãe, mato você, mato todo mundo. E depois me mato. A menina fica apavorada. Eu conheci uma garota que desde os 13 anos era abusada até os 18 e foi para um colégio interno e ela conversou comigo. Ela não conseguia namorar, não conseguia olhar para rapazes, não conseguia ser tocada por um homem, porque o pai dizia que estava certo fazer isso. Eu encontrei essa moça depois de, acho que 8 ou 10 anos. A recomendei para uma psicóloga amiga minha, que até hoje deve tratar dessa menina. E depois de 8 anos ela não estava bem. Confusão mental. A Bíblia conta uma história bem interessante de Tamar. Tamar era uma das filhas de Absalão. Tinha Absalão, verso 13 de segundo livro de Samuel, filho de Davi, uma formosa irmã, aliás, era a irmã dele, cujo nome era Tamar, a filha de Davi, então, de uma outra mulher. Há o problema aqui da poligamia, né, que a gente pode tratar num outro dia aí, mas nunca deu certo isso. Essa menina bonita começou a angustiar Amon. Amon, que era um meio-irmão dela também, a ponto de ficar doente, diz a Bíblia, que essa história está no capítulo 13. Ele ficou doente, tão apaixonado que ele estava, ele sonhava com essa menina, era meio-irmã dele. Esse ponto incomodou tanto um dos seus amigos, que o procurou e disse assim, olha, o que está acontecendo? Você está mal? Ele estava tão ruim, porque ele não conseguia tocar nessa menina, ele queria possuí-la. O desejo era muito grande. E a história conta que esse amigo fez um plano com ele. Faz o seguinte, faz de conta que você está doente. Aí, peça para o seu pai, quando for visitar você, o rei Davi, que mande Tamar fazer uma comida para você ali. E foi o que ele fez. A garota chegou, fez a comida como meio-irmã, atendendo o doente, coração bondoso. Se você for ler toda a história de Tamar, há outros lances que aparecem aí, uma mulher bondosa, uma mulher piedosa, virgem, tratando do seu meio-irmão. Quando ela se aproxima para lhe dar a comida, ele diz, não, eu quero que você me dê a comida da minha boca. Eu quero comer das suas mãos. Dispensou todos os funcionários da casa e quando ela se aproximou para dar a comida, ele a agarrou e a estuprou. Agora a história começa a ficar tenebrosa.
quando ele terminou o estupro, quando ele terminou de violentá-la, quando ele a via como um objeto de desejo apenas, ele se nojou dela. E ela, antes de ele estuprá-la, disse: que é isso? Nós não fazemos isso em Israel. Eu vou ficar mal falada e você também. Não faça isso. E assim mesmo ele fez. Uma mulher piedosa. Quando terminou o estupro, ele disse assim: vai embora, não quero você aqui. Isso acontece muitas vezes, hein? Quando um rapaz consegue o seu objeto de desejo e consegue levar a menina para a cama, porque alguns só pensam nisso, algumas só pensam nisso, nesse momento, da cama, do sexo. Quando conseguem, não tem mais graça. Foi o que aconteceu com ele. Perdeu tanto a graça e ela disse assim: agora peraí, agora você está fazendo pior comigo. Porque ela até tinha dito: se você me pedir para o meu pai, para o nosso pai, até ele pode me conceder para você. Porque meio irmãos não devem se casar, mas se você me pedir para ele, ele vai me dar para você, como esposa. Mas ele não quis isso, ele quis satisfazer os seus desejos, os seus olhos. Ele quis fazer o que ele queria. Mulher objeto. Eu quero essa mulher na minha cama. E essa estratagema toda para que ela pudesse se deitar com ele. Aí quando terminou tudo e ele a dispensou, sentiu nojo dela, já tinha conseguido o que ele queria, o seu prazer de 2 minutos, sei lá. Ele diz: vai embora, e ela disse assim: agora piorou. O que você está fazendo comigo é pior do que você já fez comigo. O estupro fica pequeno diante do que você está fazendo. Porque você vai acabar com a minha vida e vai acabar com a sua vida. Ele chamou um dos seus servos e a expulsou de casa. E ela é uma mulher muito recatada, usando roupas de mulher virgem, rasgou as roupas, colocou cinza na cabeça, como que aconteceu uma coisa muito terrível comigo. Aconteceu uma coisa terrível. Absalão, seu irmão, ficou calado 2 anos. Davi ficou indignado, mas não fizeram nada com Amon. 2 anos depois veio a vingança. E Absalão matou Amon numa festa familiar. Mas essa é uma história terrível. E essa mulher ficou na casa dela, triste, doentia por essa situação. A Bíblia fala disso. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia conta histórias do bem e do mal, né? O que acontece de bem, o que acontece de mal, o bom e o mal das pessoas. É bom a Bíblia ser assim. Ela não é um livro de super-heróis. A Bíblia conta fatos inclusive de Davi, que nós já passamos aqui. Adultério de um rei. Ela conta o fato e diz que esse homem depois se arrependeu, se tornou segundo o coração de Deus. Você pode mudar de vida. Você que tem esse instinto, falo para você, que tem esse instinto de olhar para a mulher como um objeto, você pode mudar isto. Mulher tem que ser olhada como uma flor. Se você aperta a rosa, você estraga a rosa. Você tem que olhar, admirar. A mulher tem um perfume para alegrar a sua vida. Tem que olhá-la com bons olhos, com respeito. O que Amon fez, jamais. Nós somos contra isso. Estupro. Eu estava ouvindo um delegado falar, ele disse assim: se um dia você for estuprada, nunca grite socorro, porque ninguém vai lhe auxiliar. Grite fogo. Fogo! Que as pessoas se apiedam mais e vão ver o que está acontecendo. É tamanha a brutalidade desses nossos dias, desse nosso mundo. Mas busque o Senhor Deus, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Pode fazer você uma pessoa feliz, equilibrada, que possa olhar para os outros com respeito. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que nos dá sempre mais uma chance. Ajuda, Senhor, as pessoas doentes, são doentiamente viciadas no sexo, na violência, que elas possam ser curadas pelo Senhor quando te buscarem. Abençoa aquelas pessoas que foram vitimizadas ou que foram feitas vítimas destes primeiros, que elas possam encontrar um caminho para terem equilíbrio na vida e viverem com essas cicatrizes, mas viverem bem, viverem felizes. Dá a todos nós o teu bálsamo para curar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, encerramos aqui mais um programa Fé para hoje, sua nova atitude. E eu espero,
juntamente com o pastor Edson, ver você aqui em nossa sala no nosso próximo encontro. Até lá, fé para hoje, sua nova atitude.